inverno mal começou, mas o frio chegou antes mesmo do dia 21 de junho. A bebida preferida nessa estação? Vinho. Com certeza o vinho. Vinho, um bom vinho. Há séculos o vinho é o acompanhante ideal, principalmente nos dias de frio. Com a evolução da vinicultura, uma grande diversidade de vinhos se tornou disponível, a partir de diversas variedades de uvas cultivadas, de métodos diferenciados de elaboração e da importação de vinhos de outras regiões. Com esta grande diversidade de uma bebida tão apreciada, vem a dúvida: qual a diferença entre os vinhos? Os vinhos, existe uma classificação muito grande, né? Eles passam pelos brancos, pelos rosés, pelos tintos com relação à cor. Com relação ao açúcar, eles são classificados como suave, demi-sec e secos, que é o que nós mais consumimos, principalmente durante as refeições. E os vinhos são classificados também pelo tipo de uva. Ele é fino, se é elaborado a partir de uva vitis vinífera, e ele é comum se ele é um vinho elaborado a partir de uvas americanas, ou as vitis labrusca. Existe tanta diversidade que na hora da compra é difícil escolher o melhor. Muitas pessoas ainda têm dúvida na hora da compra do vinho, se realmente está fazendo um bom investimento com uma bebida de qualidade. É muito importante ficar atento às boas ofertas do mercado, mas também tomar alguns cuidados para adquirir um bom vinho. Os vinhos devem ser adquiridos em locais que ofereçam condições de armazenagem boa. Eu sempre brinco que hoje, eu sempre comento que existem hoje vários locais especializados na venda de vinho. Então, prefira locais que cuidem com a armazenagem do vinho, quer dizer, que não acomodem as garrafas ou as caixas de pé. Não adianta nada o vinho ir para a gôndola com a garrafa deitada, mas no depósito essa garrafa está de pé. Também não vale de nada você deixar o vinho num depósito junto com produtos, por exemplo, produtos de limpeza, higiene e limpeza. Quer dizer, não é uma condição interessante para se guardar os vinhos. Então, procure casas especializadas. Hoje, no estado, na nossa região, já comporta esse tipo de local. E nós temos um local e trabalhamos exclusivamente com bebidas e com vinhos. Por isso, então, esse cuidado que deve ser dado aos vinhos. Então, procurar vinhos de origem e de procedência. É comum também na nossa região o alto consumo de bebidas não legalizadas. E esse não legalizado não cabe apenas uma parte fiscal, mas cabe também a idoneidade da bebida. Quer dizer, pode ser uma bebida falsificada. Os benefícios do vinho para a saúde são temas de considerável número de estudos. Estudos relacionados ao consumo de vinho e risco de doenças cardíacas têm descoberto que pessoas que nunca bebem vinho e os que bebem muito têm risco mais elevado, enquanto os que consomem vinho moderadamente têm risco menor. O vinho está totalmente relacionado com a saúde. Então, sempre se comenta, sempre se fala, os estudos recomendam que os vinhos devem ser consumidos sempre com alimentação. Por isso que é muito difícil você ver um bêbado fique bebendo vinho, né? Tanto vinho. Então, o vinho sempre é associado à alimentação. Uma taça junto com o prato, no almoço, no jantar. Essa taça em torno de 200 ml, não é a maior taça que você acha no mercado para comprar, mas então é uma taça em torno de 200 ml, sempre relacionado, sempre acompanhando a alimentação, o almoço ou o jantar. Principalmente as doenças relacionadas ao coração, porque o vinho tem uma substância, um polifenol, que se chama resveratrol, e o resveratrol produz essa substância que faz com que aumente o HDL, que é o bom colesterol. Então, nós vamos obter uma melhor qualidade de vida bebendo vinho de forma seguida. Com o friozinho deste inverno, que tal um bom vinho como acompanhante em uma ocasião especial? O enólogo e sommelier Ernesto dá sugestões de combinações de vinhos e pratos. Não constituem regras absolutas, mas certamente sua preferência pessoal e a criatividade te levarão a novas descobertas nesta apaixonante e rica área de pesquisa e divertimento. A arte da combinação ela é muito grande, então nós vamos dar aqui alguns exemplos bem práticos, né? Então, massas que acompanham carne vermelha, você deve acompanhar vinho tinto. Quer dizer, o que determina o acompanhamento, no caso da massa, é o molho que está sendo colocado à massa. Então, molho vermelho, carne, etc., pede um vinho tinto. Essa massa com frutos do mar, por exemplo, pede muito bem um vinho branco. Carnes vermelhas, vinhos tintos. Essa é uma combinação clássica. Porém, existe uma variação muito grande de vinhos
e de estrutura de molho. Quer dizer, um molho mais forte pede um vinho tinto mais encorpado. Um prato com um molho com uma carne mais mesmo vermelha, mas um molho mais leve, pede um vinho tinto mais leve. Existem alguns peixes que podem ser harmonizados com vinhos tintos. Peixes com uma estrutura maior, por exemplo, um bacalhau. Um bacalhau pode ser servido com vinho tinto leve. Um salmão pode ser servido com vinho tinto leve. Uma sugestão seria um Pinot Noir. Então, existe uma variação muito grande. Mas, a princípio, as harmonizações clássicas seriam dessa maneira. Uma outra sugestão é com relação à sobremesa. Então, a sobremesa, sempre procurar vinhos doces para acompanhar a sobremesa. Sobremesas à base de chocolate devem ser harmonizados com vinhos com uma alta gradação alcoólica. Aí é indicado um vinho tipo Porto, um vinho licoroso, porque como é um vinho que tem uma alta graduação alcoólica, ele ajuda a limpar aquela gordura deixada pelo chocolate. Então, existem essas harmonizações, é muito amplo, né? Quando se fala em harmonização de pratos e vinhos, cada prato tem uma textura, cada prato tem um sabor, e cada vinho, por sua vez, também tem sua textura e seu sabor. E a harmonização é realmente uma arte, né? Não tem como explicar isso em poucos minutos. Mas a ideia é: aprenda a beber. Você só aprende a beber se você aprende a comer. Se você prestar atenção na bebida e você começar a prestar atenção no prato, quer dizer, o que você está comendo, o tempero, a quantidade de sal, as ervas que foram colocadas naquele prato, você vai começar a prestar atenção nos vinhos. E aí começa você formar uma memória olfativa, e aí você começa a ter como harmonizar os vinhos. Você que vai ter esses subsídios, você está alimentado desses subsídios para você colocar em prática a harmonização de pratos e vinhos.